A gente fala agora, gente, da outra parte do caso Master, né? Como eu disse agora há pouco. Nós tratamos no primeiro bloco da questão jurídica lá e da confusão dentro do STF. Agora nós vamos tratar do destino do senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, alvo da operação da Polícia Federal na semana passada, de mais uma fase da Compliance Zero, que revela ali uma relação mais próxima do caso Master do que o próprio governo e a base aliada do governo esperavam. E Jacques Wagner tentando decidir como é que ele vai articular o seu futuro. Ele já acionou o Supremo Tribunal Federal com a sua defesa pedindo a anulação da operação. Ele recebeu, logo no dia da operação, horas depois, apoio explícito de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e há uma expectativa dele estar amanhã com o presidente Lula. Agora, o inusitado da política brasileira é que, provavelmente, Danilo Moliterno já chega aqui para nos contar, Danilo, provavelmente Jacques Wagner se encontra primeiro com o presidente do Senado Federal, depois com o presidente da República, seu amigo e parceiro de partido há 50 anos, a lógica, a agenda está marcada nessa sequência ou ainda não está tudo confirmado? Boa noite, bem-vindo. Oi, Thaís. Esse é o script que Jacques Wagner tem indicado aos seus aliados em ligações telefônicas. Uma boa noite para ti e para todos que estão conosco aqui no Hora H. Então, Jacques Wagner retorna amanhã da Bahia, de Salvador, onde ele estava, inclusive no momento da operação aqui, portanto, para a capital federal. E primeiro encontra Davi Alcolumbre para, na sequência, encontrar o presidente Lula para esta reunião decisiva com relação à sua permanência ou não na liderança do governo federal no Senado Federal. Vamos lá falar um pouquinho sobre o que foram os últimos dias de Jacques Wagner para a gente até entender um pouquinho sobre a escolha desse script. Thaís, os últimos dias de Jacques Wagner foram de muita conversa e muitos telefonemas com aliados petistas, mas também com outros senadores. A gente contou que Jacques Wagner se reuniu com Jerônimo Rodrigues, que é o governador da Bahia, também com Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, ambos que estarão ao seu lado no palanque nesse ano de 2026 na Bahia. Então, os primeiros a serem procurados e os primeiros que publicamente vieram fazer uma defesa de Jacques Wagner, mas na sequência, nesse esforço de contenção de danos à sua imagem, também telefonou a uma série de outros senadores. Por exemplo, ao também baiano, presidente da CCJ, Otto Alencar, que na sequência fez uma defesa pública indicando que Jacques Wagner, quando a PEC da autonomia financeira do Banco Central, que recebeu aquela proposta de uma emenda master, tramitava na CCJ, Jacques Wagner foi contrário a essa tramitação. Então, Otto Alencar contrariando as investigações e defendendo seu colega de Senado, Jacques Wagner. Mesma coisa que fez o relator desse texto, Plínio Valério. Então, de muito contato e defesas por parte de colegas senadores. E agora, Jacques Wagner também tem um encontro com Davi Alcolumbre no começo do dia de amanhã. A gente relembra que já no momento em que a gente teve a apuração, Davi Alcolumbre, na sua primeira fala pública, fez uma defesa de Jacques Wagner, e o que a gente ouve de pessoas próximas ao líder do governo no Senado é de que será um encontro em que Jacques Wagner vai agradecer Davi Alcolumbre por este apoio. E dá até para a gente mencionar que talvez seja o gesto mais claro de uma reaproximação entre Jacques e Davi, desde o momento que a gente teve uma cisão, quando o nome de Jorge Messias foi negado, foi rejeitado a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. E aí vale a gente falar sobre a segunda parte desse dia. Então, primeiro, um encontro com Davi Alcolumbre, que vai na linha dessa interlocução com colegas senadores para conter o dano à imagem, e depois um encontro com o Lula, que será o encontro decisivo. Thaís, o clima aqui no Palácio do Planalto, quando a gente conversa com pessoas que estão na cozinha do Palácio, é de que dificilmente será outro o resultado dessa reunião que não a troca de Jacques Wagner. Todos apostam que Lula vai trocar Jacques Wagner na liderança do partido. Só não cravam, porque a gente tem uma carga muito pesada nessa decisão da relação pessoal de décadas entre Lula e Jacques Wagner. Inclusive, a gente já ouve especulação de possíveis nomes que poderiam substituí-lo à frente dessa posição. Fato é que só saberemos amanhã, muito provavelmente, quando essas duas reuniões acontecerão aqui em Brasília. Então, estaremos de olho por aqui. Obrigada, Danilo Moliterno, falando de Brasília. Gente, política é sinalização. O sinal da política fala sozinho. Então, imagine você, no meio dessa crise, que é o envolvimento direto
o senador Jacques Wagner, ele já é investigado pela Polícia Federal pela sua relação com Augusto Lima, que era sócio de Daniel Workar, e por aí vai, essa história já contamos. E aí, no primeiro dia que ele volta a Brasília, depois de tudo o que aconteceu, ele vai se encontrar primeiro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não fala com o presidente da República, que não trocam mensagens. E aí depois ele vai conversar com o presidente Lula. A política manda recados, os sinais falam sozinhos, não precisa nem dar entrevista coletiva. É sobre isso que eu vou tratar agora aqui com a Juliana e com o Pedro. Juliana, no final das contas, será que Jacques Wagner topa encontrar primeiro com o Davi Alcolumbre, porque já entendeu que está fora, que vai precisar sair e aí está tentando garantir apoio político? Enfim, como é que você vê esse enredo, esse script, como disse ali o Danilo Moliterno, e como é que a base governista reage a isso, se o Jacques Wagner realmente sair da liderança amanhã? Pode sair da liderança amanhã, mas tem uma articulação que está feita ou precisa ser desenhada, mais bem azeitada, que envolve, inclusive, a campanha do presidente Lula, não deixaria isso para trás. Tem um ponto essencial que é colocado pelos líderes ali do Congresso Nacional, principalmente do Senado, que é o seguinte: vai deixar a liderança, mas continuará sendo, muito provavelmente, né? Foi durante todos esses anos, mais de 40 anos, um articulador muito próximo do presidente Lula. Precisa abrir o caminho, abrir passagem para alguém que o substitua e que tenha ali uma entrada com o Davi Alcolumbre. Não tem jeito disso não acontecer. Vamos lembrar o que a gente vem trazendo aqui de pautas importantes que estão no Senado Federal. A principal, 6x1, Pedro trouxe aqui todos os riscos, né, ontem, disso não passar a tempo, ou pelo menos no tempo em que queria o governo, que queria uma pauta aprovada dessa mudança de jornada, de escala de trabalho, antes da campanha eleitoral começar de forma oficial, ali em agosto. E a gente viu uma série de pautas-bomba que surgiram no Senado Federal com Alcolumbre abrindo caminho e que apertam bastante o orçamento do governo num ano de eleição, e isso também está sendo visto com atenção. Então, para além da questão do próprio Jacques Wagner, da situação dele em si, tem um caminho que precisa ser azeitado com o presidente do Senado, ou pelo menos uma tentativa de que isso aconteça com Davi Alcolumbre. E depois de uma sinalização que foi muito positiva, pensando na situação de Jacques Wagner e de Davi Alcolumbre. Ele se colocou nesse lugar de quem vira alvo, de alguma forma, do caso Master, sem ter uma defesa prévia, colocou ali na frente de todos os senadores de que essa defesa deveria se acontecer, de que Jacques Wagner deveria ter esse tempo para se apresentar, para apresentar provas, para apresentar a sua própria defesa, e eles ficaram juntos, quase juntos, num mesmo barco ali. Davi Alcolumbre se colocou muito próximo de Jacques Wagner nesse sentido. Então, essa proximidade pode abrir o caminho para algumas articulações que ficaram pendentes e para o sucessor, abrir caminho para que haja ou para que surja esse nome de quem vai suceder, então, o ministro ou senador Jacques Wagner, nessa cadeira. Quero te fazer uma pergunta rápida aqui, Juliana. O que você está dizendo, para nos alertar aqui, é que não necessariamente é uma provocação do Jacques Wagner. Pode ser, inclusive, uma atuação para dizer, olha, eu vou de alguma forma tentar reconstruir essa ponte entre a Davi Alcolumbre, mesmo ele diante dessa posição de ter que entregar o cargo, de ser mais isolado do Palácio do Planalto. Esse encontro antes do Davi Alcolumbre pode ser uma articulação. Pode ser uma articulação e pode abrir caminho para uma saída ainda mais honrosa para Jacques Wagner, como aquele que conseguiu quase que o impossível, uma aproximação do Executivo com o Senado Federal. Vou querer ouvir a sua leitura também, Pedro, como macaco velho da política, sem chamar você de velho. O macaco é que é, tá? Você não se ofenda, não, porque é o macaquinho, coitadinho, que é velho. Mas eu quero te ouvir também um ponto que você tem trazido bastante aqui para o debate, que é como fica a situação da Bahia, que é o maior colégio eleitoral do Nordeste, que é um patrimônio político ali do próprio PT, e onde toda essa atuação do petismo com o caso Master começou, em função de todos os pontos que você já trouxe aqui. A Bahia é o estado onde o PT detém a maior hegemonia política do Brasil. Se não me engano, são 5 mandatos consecutivos, que começaram lá atrás com Jacques Wagner, numa eleição que ele saiu
bem em índices muito baixos nas pesquisas, venceu e desde então o PT vai renovando os mandatos ali no Estado. E desde então existe uma data na qual os petistas se reúnem no mesmo palanque e, em geral, com a presença do presidente Lula, que é o dia 2 de julho, o dia da independência da Bahia. O presidente Lula nunca deixou de participar desse evento na Bahia, porque é um evento que acontece em geral, quer dizer, em geral não, todo mês de julho, mas no momento em que as convenções partidárias começam a se consolidar. É quando a eleição está começando de fato, virada de chave. E esse ano não seria diferente. O presidente Lula esteve na Bahia no 2 de julho, em todos os anos desse seu terceiro mandato. Estava programado e ainda está programado que ele vá para a Bahia, para Salvador, para participar de um grande ato político num palanque com todo o PT baiano. PT baiano que ajudou a garantir a eleição do Lula com mais de 2 milhões de votos de diferença contra Jair Bolsonaro em 2022. Presença de Gilberto Gil, Maria Bethânia, Caetano Veloso, várias agendas diferentes. Não por acaso, a festa de aniversário do PT esse ano, e eu fui lá cobrir, aconteceu em Salvador. E aí a pergunta que fica no ar agora é como é que vai ser tratado o Jacques Wagner? Em qual condição ele vai estar nesse evento? Porque que ele vai estar, ele estará. Não há dúvida disso. Agora, ele vai como líder de governo ou como pré-candidato à reeleição ao Senado? Os aliados do Jacques Wagner gostariam que ele pelo menos ficasse até o 2 de julho no cargo de líder do governo. E depois do dia 2 de julho, lá para o dia 3, 4, aí sim ele poderia ter a tal da saída honrosa, porque ele faria esse grande ato político, daria a largada na sua campanha à reeleição para o Senado e depois diria publicamente que está deixando o cargo para cuidar da sua defesa, mas principalmente da sua candidatura à reeleição ao Senado e da manutenção da hegemonia do PT no Estado. Por outro lado, o constrangimento de ter o líder do governo, que é nessa condição, com esse cargo, com essa credencial, também existiria. Seria algo que a imprensa, a opinião pública, os jornalistas presentes perguntariam para o presidente Lula. Se você tira o Jacques Wagner da liderança do governo até o 2 de julho, você tira um pouco essa pauta da linha de frente. A pauta continua existindo, o desgaste continua lá, não tem como não existir o desgaste, mas seria outro tipo de desgaste. Então, agora o presidente Lula está diante dessa encruzilhada. A expectativa, claro, é de uma reunião entre os dois na quarta-feira, onde vão discutir esse assunto, a pressão enorme, pública, inclusive, do PT e do governo para que o Jacques Wagner tome essa iniciativa e não deixe o presidente Lula constrangido com a obrigação de ter que demitir o amigo. Então, agora, o Jacques Wagner também vai fazer o cálculo político dele próprio, né? O que significa porque se ele sai do governo agora na quarta, por mais que ele diga que foi uma decisão pessoal, depois do encontro com o presidente da República, fica claro nas entrelinhas que foi uma demissão, né? Não foi um pedido por conta própria. Então, essa equação está sendo cuidadosamente trabalhada no entorno do presidente Lula, no entorno do Jacques Wagner. Por fim, todos os petistas, inclusive os que estão do Palácio do Planalto, reclamaram muito da entrevista que o Jacques Wagner deu à Band News. Ah, sim. Essa foi tratada como um erro ali. Porque ele constrangeu o presidente Lula, sim. Ele revelou uma conversa privada entre os dois de solidariedade, disse que não sairia do cargo, então ele dificultou a própria saída honrosa dele do cargo de líder do governo.